Olá, vamos dar início ao capítulo 10 do nosso treinamento. Aí estamos chegando no final do curso, vamos ir até o capítulo 11, ok? Então, capítulo 10, usando DDL para criar e manipular dados, tá certo? 1.051, Fundamentos de SQL 1, ok? Vamos acessar o site da Oracle lá para a gente mapear certinho o curso onde a gente está, ok? 1.051, que nós estamos vendo, tá certo? Nós estamos aqui, ó, penúltimo capítulo, usando o DDL para criar e manipular tabelas, ok? Vamos ver, categorizar esses objetos, revisar a estrutura de uma tabela, listar os tipos de dados, criar uma simples tabela, explicar constraints, né, que são criadas, e descrever alguns objetos de esquema de trabalho, tá certo? Então vamos lá. O que é a nossa DDL? Tradução de Data Definition Language. Okay? Diferente da DML, essa linguagem serve para criarmos, alterarmos e deletarmos objetos no banco de dados, desde índice, view, tá certo? Esses objetos podem ser tabelas, views, índice, sequence, entre outros objetos. Tá bem? Nós vamos falar nesse capítulo aqui restritamente sobre tabelas. Em outros capítulos nós vamos abordar views, índices e sequences. Tá certo? Então, a tabela. O que é uma tabela? É uma estrutura, pessoal, de armazenamento lógico dos dados. Ok? A sua estrutura pode ser modificada online. Você não precisa de derrubar o banco para criar um campo numa tabela. Ok? Você não define um tamanho em mega para uma tabela. O tamanho é definido pela quantidade de dados que vai ser inserida nela. Tá certo? Você pode criar a qualquer momento. Eu falei acima aqui, né? A nomenclatura de tabela, ok? Ela se restringe a algumas regras. Deve se iniciar com uma letra quando você vai dar nome a uma tabela. Deve conter de 1 a 30 caracteres. Deve conter de A a Z maiúsculo, de A a Z minúsculo, 0 a 9, né? Underline pode conter, cifrão pode conter e cerquilha pode conter nome de tabela. Grava isso porque vai cair pegadinho na prova de nome de tabela. Ok? Não pode conter nome duplicado dentro do mesmo esquema. Tá certo? Por exemplo, eu sou o usuário A, eu crio uma tabela chamada X. Se eu tentar criar uma outra tabela chamada X, não vai deixar. Ok? Mas outro usuário chamado B pode criar uma tabela chamada X. Ok? Dentro de esquemas diferentes, você pode ter objetos com o mesmo nome. Tá certo? Não podem ser com o mesmo nome de objeto OR. Claro, você não pode criar uma tabela com o nome de view, né? Ele não vai deixar. Porque view é uma visão de dados. Tá certo? Só grava aqui, ó, que para você poder criar uma tabela, você vai ter que ter privilégios para isso, que é o Create Table. E não só, além de ter o privilégio, você tem que ter uma cota dentro da Table Space, que é o espaço de armazenamento. Okay? Lá no mais para frente a gente vai ver como configurar isso, como dar cota em Table Spaces. Tá certo? Aqui, pessoal, uns exemplos aí de estar criando, né, a tabela, criar uma tabela chamada Depth. Então o sintaxe é Create Table, o campo, o tipo dele é precisão, tipo dele precisão, nome, campo, tipo dele precisão, né? Então vamos executar esse comando aí para estar criando essa tabela. Depth criado com sucesso. Se atualizar aqui, ó, criou a tabela Depth. Vai lá, então. Ok? Criamos a tabela Depth. Lembrando que vocês estão conectados com o usuário HR, certo? Vamos dar um DS aqui nesse Depth. Está aí a estrutura de criação da tabela. Usei o DDL, uma DDL Create Table, para se criar esse objeto aqui. Ok?
Vamos outro exemplo aí de criação de tabela. Ó. Vamos criar uma tabela chamada depth2. Certo? Não tem segredo aí, né? O ID, tipo e precisão. Estou falando que ele é uma constraint de primary key. E um nome chamado var, um campo nome do tipo varchar, que é o tamanho 25. Vamos criar essa tabelinha e executa. Depth2 criado. Tá certo? Aqui um exemplo de uma inserção básica em uma tabela, né? Só estou dando um exemplo aqui, estou dando um insert de subquery que pode ser dado em tabela. Tá ok? Vamos inserir. Ó, 30 linhas inseridas na minha tabela depth2 que eu criei. Ok? Então, a sintaxe, eu estou fazendo um insert into depth2. O que eu vou inserir? O resultado dessa minha subconsulta aqui, da minha tabela departments. Ok? Só uma maneira simples aí para vocês estarem vendo. Aqui eu estou criando uma outra tabela. Eu inseri dados na tabela, só que olha aqui. Agora eu estou criando uma tabela. Estou criando uma tabela com a estrutura desse select aqui e os dados já desse select aqui. Ok? Só acrescentar o as. Vamos criar a employers 2. Criou uma employer 2. Se eu der um select nela agora, ó, faça um select aí para vocês verem. Todos os dados que estavam naquele select ali vão aparecer aqui, ó. Tá certo? Então, sintaxe básica para você criar a tabela, mostrei uns exemplos a mais aí. Tá certo? Pessoal, tipo de dados. Quando a gente cria uma tabela, como eu mostrei no exemplo acima, você tem que colocar um tipo de dado. Ok? Aqui, por exemplo, o meu nome é um varchar de 25. Então vamos estudar o que são esses tipos de dados. O varchar, dados com tamanho variável de caractere, tamanho máximo até 4.000 caracteres. Ok? O char, você especifica o tamanho. Dados com número de caracteres definido pelo tamanho. Então você aqui delimita o tamanho do seu campo. Aqui também você delimita o tamanho. Tá certo? No curso de Tuning de SQL eu provo para vocês que é sempre, para sempre estar usando o varchar 2. Para qualquer situação, varchar 2. Ok? Eu provo para você que o espaçamento de dados ele é menor e a velocidade de recuperação de dados é maior utilizando o varchar 2. Tá certo? Number, precisão escala. Ok? Valores numéricos onde a precisão é o número de caracteres e a escala é o número de caracteres após a vírgula ou ponto. Tá certo? Campo do tipo date. São valores e datas e horários. Ok? Campo do tipo long, caractere até 2 GB. Campo do tipo glob, caractere até 4 GB. Ok? Quando falar em tipo raw ou long raw, são dados binários que armazenam valores 0, 1, 1, 0. Okay? Ideal para armazenar objetos grandes como imagens, documentos. Okay? Campo blob, dados binários com limite de 4 GB. Então, se tem uma imagem lá que tem mais do que 4 GB, esse campo blob não serve para armazenar ela como binário. Okay? Bfile, arquivos binários armazenados externamente. Certo? Nesse caso do blob, ele é armazenado dentro do campo. No caso do bfile, ele é armazenado externamente. Ele pode conter até 4 GB de tamanho. Ok? No módulo 2 aí a gente entra um pouco mais a fundo. E no meu curso de Tuning eu trabalho um pouco esses campos criando índices. Alguns índices espaciais e índice de Oracle Test. Ok? Vocês vão entender melhor o que significa esses campos. Tá? Mas para a prova ele marca o que são essa descrição, porque é essa descrição que eu estou colocando. O campo do tipo Raw ID, pessoal.
é um número de base 64 que representa unicamente uma linha de uma tabela. Vamos supor que você queira armazenar numa tabela o raw ID de uma outra tabela, que é uma pseudo-coluna. Se você der um select raw ID for employees, você vai ver esse campo, certo? Então, você pode ter um campo do tipo raw ID que vai receber esse raw ID de uma outra tabela, certo? O nosso timestamp armazena hora, minutos, segundos e milissegundos, certo? Intervalo year to month, intervalo entre meses e anos. Olha o exemplo aqui, você pode ter lá 5 meses e 5 anos. Ok, você pode armazenar uma informação desse tipo. Tá certo? Na verdade aqui é 5 anos e 5 meses, tá? 5 anos e 5 meses. Certo? Intervalo day to second, 6 dias e hora e horário. Aqui, de repente, se você quiser ter um campo na sua tabela que armazena a informação dessa maneira, tá ok? Então você utiliza esse formato. Aqui umas recomendações falando do campo long. Ok? Campo long não é criado quando você cria a tabela usando uma subquery, quer dizer, se eu criar uma tabela usando uma subquery, nessa subquery estou passando um campo long, não se cria o campo long na tabela. Ok? Um campo long não pode ser incluído na cláusula group by ou order by. E somente pode ser um campo long por tabela. Pessoal, esse campo long aqui existem mais restrições para ele, quando usar e quando não usar. Tá certo? Mas para a prova, vocês têm que se ambientar com isso daí que está escrito nesses scripts. Tá ok? E existem mais tipos de dados também. Mas eu não vou ainda entrar em detalhe agora, porque senão vai confundir muito a cabeça de vocês para a prova. Tá certo? Constraint, pessoal. O que é constraint? Habilita uma regra a nível de tabela. Previne deleção a uma linha de uma tabela que contém um relacionamento com uma outra tabela. Ok? Vamos ver esses tipos aí. Guias para se usar constraint. Se você não nomear uma constraint, o Oracle gerará um nome de sys underline e uma numeração dele. Certo? Você pode criar uma constraint no momento que cria uma tabela, no final da instrução ou após ter criado a tabela. Comando alter table. Certo? Você pode definir a constraint a nível de tabela ou a nível de coluna. Eu vou mostrar os exemplos aqui embaixo para vocês disso daí. Beleza? E você pode consultar as constraints por view de dicionário de dados. Vou passar view aí para estar consultando essas constraints. Certo? Então vamos ver o exemplo aqui da nossa de uma constraint. Eu acho que eu não vou criar essa tabela employees, né? Vamos lá. Estou dando um create table employees. Estou criando meu campo employee ID number 6 e vou falar que esse campo é uma primary key. Quer dizer o quê? Que é uma chave primária. Ok? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês que eu estou colocando uma constraint a nível de coluna. Eu acabei minha coluna e estou colocando ela aqui, ó. Tá certo? E a nível de tabela é a mesma tabela sendo criada, só que ao invés de eu colocar aqui na frente, como está aqui a primary key, que é o employee ID, eu estou colocando ela após eu terminar de especificar meus campos. Então eu posso fazer dessas duas maneiras aqui. Certo? E mesmo que eu criar a tabela e não fizer essas duas maneiras, eu posso dar um alter table, nós vamos ver esse comando. Certo? Alter table e adicionar essa constraint. Ok? Vamos para algum exemplo mais prático agora. Esses tipos de constraint que a gente utiliza aí, pessoal, existem os tipos. Então vamos para o primeiro tipo de constraint. Not null. Obriga o campo a conter valor nulo. Conter um valor. Okay? Então vamos começar com a parte prática. Eu estou criando uma tabela aqui chamada demonstração. E estou criando o meu campo first name not null para vocês verem o efeito. Vamos criar a tabela. Tabela criada.
Eu estou criando essa tabela e essa tabela tem a mesmo efeito, ok? Só que essa tabela aqui, ó, esse campo aqui, ele criou uma constante not null. Como eu não especifiquei o nome, ele vai criar um nome lá, sys underline uma numeração. Vamos ver? Vamos na nossa tabela demonstração. Vamos dar uma atualizada aqui. Tabela demonstração, constraints. Olha aqui o check que eu fiz, not null. Criou um nome aí, padrão do Oracle, tá certo? E se eu quisesse não ter, eu quero forçar a estar criando um nome. Vamos dar um drop na minha tabela. Ok, ó, drop table, demonstração, tabela eliminada. E vamos agora criar dessa maneira aqui, ó. Olha aqui, ó. Constraint, dou um nome para ela e falo que ela not null. O campo first name é a mesma criação de tabela, só que aqui eu botei nome para minha constraint. Criou. Vamos dar uma atualizar aqui. Constraint. Olha agora, ó. Agora não está mais aquela numeração porque eu forcei a criação. Tá certo? E aí, fazer o teste, né? Como o meu campo first name é nulo, vamos dar um insert na tabela e forçando null para o campo first name. Já vai dar erro. Não é possível inserir null. Certo? Para dar o correto, eu teria que dar um insert teste, né? Olha lá, passei o valor correto, ó, o valor inserido. Ok? Então o not null faz isso. Vamos dar um rollback aqui. E vamos apagar a nossa tabela de demonstração. Tá certo? Tranquilo no que é o not null e o exemplo está criando, né? Outro tipo de constraint é chamada unique. Lembrando que todo campo que eu crio, o campo unique, ele cria um índice para isso. Ok? Índice. E acrescenta um índice. Tá? Então vamos criar nossa tabela de demonstração. Eu estou falando que o meu campo first name ele vai ser unique. Ok? Coloquei constraint, dei um nome para constraint e eu falei que é unique. Ok? Então vamos criar nossa tabela demonstração, criado aqui embaixo. Vamos inserir o Paulo. Inseriu. Ok? Agora eu vou inserir de novo. Ó. Paulo de novo. Já rompeu o constraint. Porque a unique ela valida. Ó. Já tem Paulo. Está inserindo Paulo de novo? Não pode. Ok? É isso que faz a unique. Vamos dar o rollback e vamos deletar a nossa demonstração. Ok? Primary key, pessoal. Já até mostrei o exemplo, né? Campo obrigatório não pode conter duplicados. Sempre tem que acrescentar uma primary key em suas tabelas. Tá? Essas primary keys não necessariamente pode ser de um campo só. Pode ser de mais do que um campo, que é a chamada de chaves primárias compostas. Tá? Isso daí no meu curso de Tani eu mostro a performance de você usar uma chave primary key, uma chave cega numa coluna para uma tabela, ou usar uma chave composta, né? Uma primary key composta numa tabela, tá certo? Eu já mostrei o exemplo aqui da primary key, né? Nem vou criar aqui de volta, ó. Vou só subir o script. Aqui está o exemplo da primary key. Employee number constraint include primary key. Ok? Por isso que eu nem vou mostrar lá o que serve a primary key, tá certo? Outro tipo de constraint é a nossa foreign key. Relaciona uma coluna de uma tabela com uma coluna primary key de uma outra tabela. O valor inserido nela deve ser de outra tabela relacionada ou pode conter valor nulo. Foreign key pode conter valor nulo. Vamos ver? Olha só, eu estou fazendo um relacionamento da minha tabela demonstração com a minha tabela departments, que você já conhece. A tabela departments, ok? Pelo campo department ID. Então vamos criar. Vou criar aqui. Olha só. Demonstração criada. Então é um create table normal.
eu venho pela região primary key, e aí eu falo, meu department ID nessa tabela é um number, vou falar que é uma constraint com o nome desse nome aqui. Vou referenciar essa minha constraint, a minha tabela departments, pelo campo department ID, quer dizer, criei um relacionamento filho da minha tabela demonstração com a minha tabela department, tá certo? Poderia fazer de outra maneira, claro, poderia omitir, olha só, vamos atualizar, vamos ver a tabela, demonstração, olha lá, constraint, olha lá, criou minha foreign key, e o nome que eu dei para ela, tá vendo? Olha aqui o nome, fkdemo_depart, fkdemo_depart, tá certo? Eu poderia omitir esse nome da minha constraint, ó, tirar essa. Se vocês quiserem fazer o teste aí, tira esse constraint aqui, ó, vai criar da mesma maneira. Só que agora vai dar o nome que ele quiser, o sys, underline, a numeração. Ok? Vamos dar um drop, só para demonstrar outra criação, né, da tabela eliminada. Aqui, a outra maneira, né, eu coloquei department ID, certo? Vírgula, e eu quero fazer minhas constraints no final da minha instrução. Então eu posso colocar tudo, posso colocar meus campos, meus tipos, e falar, ó, minhas constraints vão ser para o final. E você vê que é a mesma constraint que está lá em cima. Vamos criar a minha tabela. Criou minha tabela. Tá certo? Aqui ele fala para dar uns exemplos de violação, pessoal. A gente fazer um exemplo de violação. Por exemplo, como eu criei na minha tabela demonstração, eu criei um campo que se relaciona com a minha tabela department ID, certo? E existe dois department ID aqui com código. E eu tentar inserir um registro nessa tabela aqui, no meu campo department ID, colocar 3, não vai dar violação. Porque tem um relacionamento, eu tenho que colocar alguém que está aqui. Tá certo? Então é isso que seria um exemplo de violação de dados. Tá? Quem quiser fazer um insert aí para vocês verem, vocês vão ver que é essa opção. Ok? Aqui, pessoal, relacionado a essa violação, existe essas duas funções aqui, ó, onDelete Cascade e onDelete SetNull. Nesse capítulo ele só dá uma ênfase nela, mas nos capítulos posteriores a gente usa muito. Vou explicar o que é. Você tem sua tabela de demonstração. Nós criamos a tabela de demonstração que está relacionada com a tabela Department ID, tabela normal, certo? Então, eu tenho o Department ID 1 e 2. E aqui na minha coluna, né, dos dados lá, eu tenho o 1 aqui, posso ter 1 aqui, 2 aqui, Department ID. Ok? Relacionados. Se eu crio essa minha constraint aqui, ó, tá vendo? E coloco aqui na frente dela onDelete Cascade, o que ele vai fazer? Quando eu apagar um aqui da minha tabela pai, que é a minha tabela department, ele vai apagar os dois 1 daqui. As duas linhas somem. Se eu colocar onDelete SetNull, ok? Quando eu apagar o 2 aqui, por exemplo, ele não vai apagar a linha inteira aqui, ele vai somente aqui no lugar do 2, ele vai deixar como nulo. Tá certo? Isso tudo aqui no final. Ok? E por default não deixa, né? Por default, se eu tentar apagar o 1 aqui, ele vai dar, opa, existe filhas relacionadas com essa tabela. Eu teria que apagar primeiro, você aqui vinha aqui apagar um aqui, para depois deixar apagar o 1 aqui. Tá certo? Nos capítulos posteriores a gente brinca bastante com esse onDelete Cascade e onDelete SetNull. Ok? Constraint check. Uma outra constraint aí para a gente estudar. O que pede da prova. Define uma condição para inserção de dados em uma coluna. Ok? Grava isso daqui, ó. Não é permitido usar check quando você referencia colunas. Curval, né, Chival, Level e Raw Num, e chamada sysdate
o ID user name. As colunas aqui nós vamos estudar na hora que entrar nos objetos de esquema, que é a sequence, ok? O raw não, você já sabe que é o level também, muito parecido. Função sysdate, vocês sabem o que é, que traz data e horário, né? O ID user é uma funçãozinha que te traz o usuário logado, ok? Vou dar um exemplo de por que não dá para se usar o check com pelo menos a sysdate, tá certo? Então vamos ver aqui, está se preparando para sysdate, para check, né? Normal, salary number, vou dar um nome para minha constante, vou falar meu salário só pode ser maior que 5 quando inserir isso na minha tabela. Vamos criar a tabela? Opa, esqueci de dar o drop na minha tabela de demonstração, né? Vamos criar aqui, ó. Criada a tabela de demonstração. Se eu der um insert, meu salário é 50, ele vai inserir. Ele vai deixar inserir. Agora, se eu der um insert com o meu salário 4, o que vai acontecer? Erro de violação. Ok? Então, você fala que o seu salário só pode ser maior que 5. Tá certo? Deixa eu dar um drop aqui. Vocês façam isso, dá um drop de demonstração. Aqui o exemplo, né, desse sysdate. Eu vou pegar só um exemplo de um, tá certo? Mas é praticamente para todos a mesma coisa. Você não pode usar o sysdate, nesse caso aqui, ó. Estou criando o campo salary, constraint impsal, né? E aqui o salário, por exemplo, na verdade vamos ver o melhor exemplo, né? Aqui eu só quero demonstrar que se você usar o sysdate aqui dentro, não pode. Essa restrição que tem relacionado a essas situações aqui, ó. Okay? Essas funções não podem estar aqui dentro, ó. Certo? Vamos tentar criar a tabela. Okay? Mesmo eu acertando o data type, olha só, que deu de data type, eu falo, Pedro, mas é porque tem tipos de dados diferentes, né? Então vamos lá. Vamos colocar do tipo date, tá certo? E vamos tentar inserir o registro. Olha só. Data ou variável de sistema especificado e comenta na cláusula check. Então, só um exemplo aqui, vocês troquem aí. Na verdade, eu já vou dar o script assim para vocês com o tipo date, tá? No vídeo aí, só para só acertei o script, tá certo? Para mostrar para vocês que dá essa mensagem aí. Ok? Então, aí um exemplo do que dessas irregularidades aqui está utilizando dentro da minha cláusula check, eu não posso estar usando. Ok? E aqui, pessoal, uma tabela aí, eu coloquei uma tabela gigante aí para vocês verem, para vocês criarem uma tabela com todos as constraints, checks, né? Opa, deu erro. Já existe essa tabela, que eu já criei ela. Vou dar um drop, table, employees 2. Vamos apagar. E aí vamos executar aqui essa tabela com todas as constantes que eu preparei para vocês. Ó. Tá faltando alguma... aqui embaixo, claro. Sim. Aqui eu vou ter que mudar o nome de todas essas restrições, tá certo? Vamos colocar o S aqui, ó. Já vai estar atualizado aí nas de vocês. Só estou colocando o S no final de todas as restrições, porque alguma restrição que eu tenho no meu banco já está usando esse nome, então não pode ter nome de restrições duplicadas para dentro do mesmo esquema. Ok? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Olha lá. Teve 2 employer 2 criado. Tá certo? E aqui eu fiz isso para vocês, coloquei quase todas, né, as checks que nós vimos, as constraints que nós vimos, check, not new, unique, referências, certo? Vocês criarem aí, tá observando o código, ok?
Aqui, pessoal, um exemplo de criar uma tabela usando subquery. Ok? Como que acontece isso? Create table depth 80, um exemplo. Eu estou criando uma tabela que vai vir com o tipo de dados deste meu select mais os dados. Ok? Vamos executar. Olha lá, tabela criada. Interessante agora a gente dar um desc nessa tabela. Dei um desc nessa tabela aí. Só para ver como ele criou a estrutura de dados. Ó. Employee ID, ele pegou o mesmo Employee ID da minha tabela Department. Last Name, ele pegou o mesmo. Se você entrar na minha tabela Employee, você vai ver que é um varchar de 25. E essa coluna aqui que é definida por expressão? Ok? Ele pegou o resultado dessa expressão, colocou como number. Ok? E o IDDate, que é um campo dado lá, né, que é na tabela Employers, é not do date. Tá certo? Então ele fez toda essa cópia dessa tabela. Tá certo? Dentro de 80. Olha só. A cópia dessa tabela foi feita. Ó. Aqui tem de check, tem de check. Tá certo? Se eu ver na tabela Employers, ok? Que é de check da minha tabela, ele fez. Tá certo? Se vocês repararem bem, né? Ele só criou o check para o campo last name e date. Por quê? Eu só inseri o meu campo last name e date. Tá certo? Ó. Se você olhar lá na tabela Employers, vai ter mais check, vai ter um monte, mas eu só coloquei o campo na minha tabela que eu criei nova. O last name e date, ele só fez o que é last name e date, tá? Outro detalhe interessante é que vocês viram que eu coloquei o campo Employee ID na minha tabela Employers, não coloquei? Vamos ver lá no campo Employee ID. Cadê? Ele não criou a chave primária. Então, detalhe para isso, tá? Quando você faz criar uma tabela com uma subquery, ele não criou uma chave primária. Certo? Então, tomar muito cuidado com isso. Ó. Se a gente olhar o depth 80, ele criou o Employee ID, só que ele não criou a chave primária para a tabela. Certo? Ele criou só 2 checks, não criou a chave primária. Ok? Tomar cuidado com isso daí. Tá? Vamos ver. Comando alter table, pessoal. Nós vamos estudar esse comando mais a fundo mais para frente. Você pode adicionar uma nova coluna, modificar uma coluna existente, definir o valor de uma coluna, apagar uma coluna, renomear uma coluna e mudar o estado de uma tabela. Certo? Então aqui, ó, essa é a minha tabela de demonstração. Eu não dei um drop nela, né? Vamos ver se eu não dei um drop. Beleza, eu tenho a tabela de demonstração. Se eu colocar read only, eu só vou poder consultar dados dela. Eu acho que eu dei um drop nela. Vamos ver aqui. Na verdade é isso mesmo, ela não está mais aqui, eu vou dar um create nela. Criar de qualquer maneira. Vamos estudar o que aconteceu aqui, ó. Ah tá, não posso porque eu estou usando o exemplo do check consistent, né? Opa, tabela de demonstração criada. Vamos voltar lá. Olha só, read only. Opção alter table inválida. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Pessoal, aqui para o Oracle XZ talvez essa opção não esteja habilitada.
para o Oracle Express Edition, tá certo? Mas em qualquer outra versão do Oracle eu já utilizei esse comando, tá? Executa, você coloca a tabela somente em leitura e depois você volta ela para leitura escrita, ok? E para apagar uma tabela, né, eu já executei várias vezes aí, drop table, apaga a tabela demonstração, tá? Remove ela para a lixeira, tá? E os objetos dependentes são inválidos no sistema. Se tiver um índice, aquele índice vai ficar inválido criado, ok? Nós vamos ver aí a área reciclibin, o comando purge para deletar a tabela, tá? E estudar esses outros objetos aí do banco que são inválidos, certo? Então, aí acabou, né, o capítulo. Quero que vocês façam um simuladinho no meu site lá, revise o conteúdo, ok? Vamos ver a questão real da prova. Eu quero que vocês abram aqui do simulado.pdf na página 17, questão 24. Deixa eu uma questão interessante aqui, ó. Página 17, questão 24. Não, página 17, questão 24, isso mesmo. Aí a questão da prova, né? Ele pede para você analisar esse código. Pede para você analisar esse código. Aí você analisando ele, você já vê e bate aqui, ó, não pode usar nada de funções dentro do meu JAXsDate, que deu exemplo lá disso daqui, ok? Aí ele pergunta, sobre esses comandos falham em execução, qual é a reação, né? O que acontece com esses comandos quando falham? Aí você já viu lá, você já bate o olho, ó, sysdate não pode ser usado com check constraint. Tá certo? Então você já bate o olho na situação e já marca a opção. É a que tá errada, cara. Lembrei lá que o Pedro falou no treinamento, lembrei, certo? Já vem aqui e responde com a A. Certo? Aí vocês olham as outras com certeza é tudo afirmativa, né? Between pode ser usado, não pode ser usado, né? Na verdade ele pode ser usado o between lá, função check. Falando aqui que não pode colocar no heading quando tem o date, pode, né? Então você lê aqui, é a verdadeira, tá? Você marca a opção correta, tá bom? Então, abraços aí, pessoal. Bons estudos, ok?